Então, paramos na questão 11. Na 10, vamos para 11 agora, né? Então, aqui. Colocando um pedaço de zinco numa solução aquosa de sulfato de cobre, observa-se a ocorrência da reação abaixo. Então, novamente eu esqueci de colocar uma seta aqui. Mas ó, entre esse 4 e esse cobre aqui, tem uma setinha. Tá? Perceba que o zinco vai para o lugar do cobre, o cobre vai para o lugar do zinco. Então, a gente tem o quê? A gente tem uma análise parcial, né? Porque quando ela é total, quando é uma troca total, você troca os dois posição, né? Você trocaria dois elementos de posição. Como aqui a gente só trocou um elemento de posição, então aqui a gente tem uma análise parcial. Então é a letra A. Na questão número 12, nós temos assim, ó. Observa-se a reação 1 e 2 abaixo. Então, ó, reação 1. Amônia mais ácido clorídrico vai formar NH4Cl, cloreto de amônio. E aí, aqui, deixa eu só melhorar aqui pra gente. Pronto. Aí. Pronto. Então, ó. Novamente. Amônia mais ácido clorídrico, formando NH4Cl, cloreto de amônio. E depois, o óxido de mercúrio passa por um aquecimento e forma, né, libera mercúrio e gás oxigênio. Aqui perguntando assim, podemos afirmar que a reação 1 e 2, respectivamente. Então, na primeira reação, nós temos a síntese, né? Temos uma reação de sintetizar, de formar um novo composto a partir de dois outros diferentes. Na reação 2, nós temos uma decomposição, né? Ou seja, a gente tem uma síntese e uma análise. Então, letra A também. Análise é decomposição também, né? Isso é uma das outras formas de chamar decomposição. Algumas universidades utilizam bastante. Lá do Sul utiliza análise. O Enem costuma utilizar só síntese e decomposição. Não usa o outro não. 13. Dadas as seguintes reações a seguir, indique qual apresenta na ordem correta, né? Então, ó, a primeira, novamente, eu esqueci de colocar a seta. Estava com pressa? Então, ó, zinco mais o nitrato de prata vai formar prata mais o nitrato de zinco. Então, a gente tem aqui uma simples troca, ou uma reação de deslocamento, ou uma reação de... Não, só esses dois mesmo, síntese e deslocamento. Já na questão número 2, nós temos o cromato de amônia formando gás nitrogênio, óxido de cromo e água. Então, a gente tem uma reação de decomposição ou análise. Na equação número 3, nós temos gás oxigênio mais magnésio formando óxido de magnésio. Então, temos uma reação de síntese. Na equação número 4, nós temos o brometo de sódio formando bromo e depois cloreto de... Aqui está faltando cloro. Eu não coloquei cloro aqui. Cl2. Cloro mais brometo de sódio formando brometo mais cloreto de sódio. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Uma simples troca. E, por último, eu tenho uma dupla troca. Ácido sulfúrico mais carbonato de sódio formando sulfato
sulfato de sódio mais água mais CO2. Então, primeiro vai ser uma simples troca ou uma reação de deslocamento. O segundo vai ser uma reação de decomposição. Então, essa aqui é. Letra A também. Primeiro, deslocamento. Segundo, decomposição. Terceiro, síntese. Quarto, deslocamento. E a última reação, uma reação de dupla troca. Essas questões aqui são só análise mesmo, tá? Não tem muita diferença. Agora, quando a gente coloca análise com balanceamento, fica um pouquinho mais difícil. Só um pouquinho. Novamente, esqueci de colocar a seta. Mas a gente coloca agora. Então, eu tenho novamente 3 equações e pede a classificação da reação equacionada e o nome do composto assinalado em negrito. Olha o que está em negrito. Vamos pular essa porque essa aqui está faltando dados. 15. Antes de um funileiro soldar peças de zinco galvanizadas, ele as limpa com uma solução de ácido muriático, que é o nome comercial para ácido clorídrico, HCl. Assinale a equação que melhor representa a reação que ocorre, bem como a sua classificação. Então, o que a gente tem ali? Um óxido de zinco, no caso, né? O zinco galvanizado, ele é um óxido de zinco. E aí, o que eu vou ter? Na hora que eu passo o ácido clorídrico nessa substância, eu vou ter uma reação de simples troca, onde eu vou trocar o zinco o oxigênio pelo cloro. A melhor reação que explica essa situação é ali a reação reação C. É o número 15. Número 15, letra C. Que uma é a reação de decomposição, eu não estou decompondo. Se eu não estou decompondo, então eu não estou oxidando, porque a oxidação também é uma reação de decomposição. A gente vai ver lá na frente. Tá? Essa aqui a gente teria que saber lá, bonitinho, qual é a fórmula molecular do zinco galvanizado. Tirando isso, fica tranquilo. 16. Dadas as seguintes equações, então a primeira nós temos uma reação de decomposição ou análise, e a segunda eu tenho uma reação de síntese ou de combinação. Tá? Então, ele está perguntando o que significa cada uma dessas equações. Então, eu tenho uma reação de síntese de decomposição ou análise, e depois eu tenho uma reação de simples troca, que é letra B. Está trocando o bromo de lugar com o flúor. E está trocando, está formando, né, a partir do brometo de prata, está formando prata e brometo. Questão 17 está pedindo para eu falar novamente quais são as questões, quais são os tipos de reações que eu estou tendo aqui. Então, ó, na letra A, eu estou tendo uma reação de simples, uma reação de combinação ou de síntese. Né? Aí está falando assim, tendo como produto um sal ou tendo como produto uma base. Como a gente ainda não viu ácidos, bases e sais, então essa parte aqui você pode excluir. Só me fala qual é a reação de síntese. Né? Então, ó, a letra A é uma reação de síntese.
Então, deixa eu já colocar aqui, letra A. E a reação E também é uma reação de síntese. Olha aqui, ó. Dois compostos diferentes formando um terceiro. Deixa eu trocar aqui. E A. Por que é uma base? Porque é um sal, por enquanto não tem necessidade de você saber, porque a gente ainda não entrou em ácidos e bases. Tá? Na letra B, eu tenho uma reação de análise. Né? Por quê? Observa que eu tenho água oxigenada, H2O2, e depois forma água e oxigênio. Então, isso aqui é uma reação de análise. Então, a letra B é uma reação de análise. A letra C, o que eu tenho? Eu tenho o sódio trocando de lugar com o cloro. E o cloro trocando de lugar com o sódio. Então, eu tenho uma reação de simples troca. Então, é a letra C. E por último, eu tenho aqui uma reação de dupla troca, que é a letra D. Cara, olha que tem coisa errada aqui. Essa aqui é uma reação de síntese e essa aqui também. Beleza. Síntese, síntese. Agora, esta daqui é uma reação de simples troca. Observa que o zinco está indo para o lugar do hidrogênio e o hidrogênio está indo para o lugar do zinco. Então, isso aqui é uma reação de simples troca. Então, a letra D é aqui. Beleza. Agora, a letra B é uma reação de decomposição ou de análise. Letra B é uma reação de análise. Ok. E a letra C é uma reação de dupla troca. Que é essa aqui. Então, a alternativa correta seria D, E, A, B, C. Uai, não tem nenhuma, não? Não, não tem não. Uai. Essa aqui não tem D. Essa questão, essa letra E aqui não tem D, tem dois D. Não tem B, tem dois D. A, B, C, D. Mas mesmo assim, ia ficar um B no final, eu acho. Porque o C vem no começo e ia estar de errado do mesmo jeito. Sim. Tá, essa aqui eu vou ter que pesquisar. Mas a, a resposta dela teria que ser isso aqui, ó. D para a reação de simples troca, depois reação de síntese, duas reações de síntese, uma de decomposição e outra de dupla troca. Tá, eu vou ter que pesquisar essa aqui, essa 17. Bola para frente. Aí aqui tá pedindo pra gente novamente classificar. Então,
enxofre mais oxigênio formando SO2, eu tenho uma reação de síntese. SO2 mais O2 formando SO3, novamente eu tenho uma reação de síntese. SO3 mais H2O, novamente eu tenho uma outra reação de síntese. Outra combinação. Já H2SO4 mais ferro formando sulfato de ferro mais hidrogênio, eu tenho uma reação de simples troca. H2SO4 mais carbonato de cálcio, formando carbonato de sulfato de cálcio mais ácido carbônico, eu tenho uma reação de dupla troca. E por último, o ácido carbônico formando CO2 e água, eu tenho uma reação de, vou colocar, decomposição. Ótimo. Última questão. Então, classifique quando possível as reações relacionadas a seguir em síntese, combinação, e decomposição, análise. Então, aqui o que nós temos? O nitreto de amônio formando água e nitrogênio. Então, um composto inicial formando dois diferentes. Então, o que eu tenho? Síntese. Óxido de sódio mais água formando... Opa, aqui não. Aqui não é síntese, não. Então, com gosto com síntese, não é síntese, é decomposição. Decomposição. Isso. A de baixo é síntese. Óxido de sódio mais água formando hidróxido de sódio é uma reação de síntese. Agora de baixo. Cloreto de sódio formando sódio metálico mais gás cloro. Decomposição. Isso. A de baixo também é uma reação de decomposição. A reação do trióxido de enxofre mais água formando ácido sulfúrico. Sim. Síntese. E essa aqui? Gás carbônico mais água formando glicose mais celulose mais amido. Seria o quê? Eu acho que é. Ixi, mas... CO2 mais H2O. Formando Não sei não. C6H12O6, que é a glicose. A celulose é C12H24O12. E o amido é C24H48. Deve ser decomposição. Síntese. Você está sintetizando. Tá? Você está, apesar que aqui tem 3 compostos diferentes, mas você está sintetizando. Pegando gás carbônico, está misturando com água para formar a glicose, a celulose e o amido. Então você está aqui sintetizando. Apesar que pareceu 3 compostos diferentes, né? Mas é uma síntese também. E acabou? E acabou. Então, nossas 2 aulas de exercício hoje foram essas. Eu vou mandar isso aqui lá no sala de aula para você ter, né, material de estudo. E eu vou passar uma lista para vocês se divertindo com algumas questões. Aí nessa eu vou colocar
algumas questões para você só me falar se é a reação, a de síntese, a análise, decomposição, dupla troca, simples troca, e para você fazer balanceamento, tá? Vou colocar poucas questões, porque essas eu quero que vocês me entreguem, tá? Começando a valer nota para o terceiro bimestre. Não tá que dia? Hoje é quarta. Entrega até domingo. Vou colocar pouquinhas questões. Tá bom? Beleza. Então, Eric, bom final de semana, descansa e até segunda-feira. Pra tu também. Tchau, tchau. Falou.